os 3 campeões mais fortes de cada rota no atual patch 2.4a do Wild Rift, que podem te ajudar a conquistar algumas vitórias a mais nas ranqueadas. Lembrando que essa é uma lista geral, então sempre pode ter alguma diferença dependendo do elo que você tá. Lembra sempre que tem campeões que são melhores em um elo, campeões que são melhores em outros elos, e nem todos funcionam da mesma forma. Pode ser que você perceba alguma diferença aqui nos campeões que você acha forte, ou nos campeões que estão na lista e você não considera, mas eu tentei pegar um consolidado geral aqui. Eu acho que essa lista atende grande parte dos elos, tá? Não todos, mas a maioria deles. Então, let's bora. Começando pelos atiradores, aqui talvez seja uma das lanes que teve menos mudanças, porque o Lúcia foi extremamente nerfado, sim, foi bastante nerfado nesse último patch. Não só ele foi nerfado nos status, principalmente os status base, mas também os itens que ele usa, né? O colhedor e a Solari que ficaram mais caros, tiveram algumas perdas ali, inclusive perda de atributo no caso do colhedor. Porém, o Lúcio estava num ponto tão acima de todos os outros que mesmo com esses nerfs ele continua no Tier S, ele continua como um dos melhores atiradores. É curioso que a maioria dos campeões que sofressem com tantos nerfs em um patch só como o Lúcio sofreu, provavelmente sairia de uma lista de Tier S para um Tier A, B ou talvez ficaria até sumido no jogo. E no caso do Lúcio, ele continua sendo um dos mais fortes, porém sem aquela pressão absurda que ele tinha no começo do jogo. O scaling dele estava muito forte, ele estava escalando muito no game. Então, hoje ele é um ótimo atirador que não está quebrado. É basicamente isso, ele não está mais quebrado. Mas ele continua sendo, na minha opinião, uma das 3 melhores opções para a rota. Kai'Sa também não teve nenhuma mudança nela, ela já é um dos atiradores mais consistentes há muito tempo. A Kai'Sa ela costuma funcionar um pouquinho melhor em elos um pouco maior do que alguns elos menores, mas ainda assim você consegue aplicar ela em praticamente qualquer elo que você tá. E o Corki, que também foi um pouquinho nerfado, mas que também sofreu com os valores dos itens do colhedor e do Solari, que ele também faz, no mesmo caso do Lúcia. Porém, ele continua sendo uma das melhores escolhas. Ele estava mais fraco que o Lúcia, só que ele foi menos nerfado. Então hoje eles estão meio que em pé de igualdade. Eu ainda acho que o Lúcia se vira melhor na maior parte das situações, mas Corki ainda é uma ótima escolha ali para atirador e pode ser jogado na rota do meio também, então é uma escolha flex aí para você. Partindo agora para a rota da selva, eu vou destacar 3 campeões aqui. É um meta que também não sofreu tantas mudanças, mas tem uma coisa ou outra aqui para destacar. Primeiro o Lee Sin, que continua sendo um dos melhores junglers há muito tempo, deve continuar a ser. Ele não é um tipo de campeão que costuma sofrer nerf, então eu acho que a Riot não deve mexer nele tão cedo. É bem provável que ele continue nessa lista, exceto se aparecer alguns outros campeões que fujam muito da curva, né, e passem o Lee Sin. Mas ele mesmo não deve sofrer nem com valores de itens, nem com alguma coisa assim externa a ele, então eu imagino que ele deve continuar essa lista por um bom tempo. Funciona em todos os elos. Se você tem ele masterizado, você desequilibra muito a partida. Ele abusa muito do efeito do Snowball. Ele dá um ritmo para o jogo que vocês conseguem ganhar uma partida mais rápido, né? Se tudo der certo, é claro. O Kha'Zix, ele tem uma questão aqui, né? O Kha'Zix ele já estava no momento ok, ele não era um jungler ruim, mas ele foi beneficiado com esse meta mais rápido de jogadores da selva que crescem cedo no jogo. Por exemplo, a gente está falando de Xin Zhao, Kha'Zix e Lee Sin. Os 3 são campeões que têm um early game muito forte, têm um começo de jogo muito forte e dão esse ritmo, tentam vencer uma partida um pouco mais rápido, não querem levar o jogo muito para o fim do game. Então o Kha'Zix se aproveita muito bem desse meta rápido e ele também foi beneficiado com o nerf do Rengar, que era talvez um dos melhores, um dos 3, na minha opinião, um dos 3 melhores aí do patch passado para a selva. Ele sofreu alguns nerfs que tiraram ele desse tier S. O Rengar ainda é uma escolha forte, mas não vejo mais como uma das 3 mais fortes, como era. E aí o Kha'Zix se aproveita muito disso. Até porque ele é uma escolha que não sofreu com nada nos últimos tempos. Ele teve pequenos buffs aí, mas não nos últimos patches. Os itens dele também não sofreram modificações, então ele meio que se beneficiou de outros campeões que foram saindo dessa lista. O Graves, que também foi um pouquinho nerfado, então o Kha'Zix acabou se aproveitando e entrando na lista aí dos 3 melhores, na minha opinião, é claro. E o Xin Zhao, eu já vinha destacando ele no patch anterior, ele ficou num momento muito bom, continua forte.
Os itens dele também não tiveram mudanças recentes nesse 2.4a, né, no patch 2.4a. Então ele é uma ótima escolha ali até para rivalizar com o Lee Sin, para rivalizar com o Kha'Zix. Não que ele ganhe todas as trocas com eles, mas ele consegue fazer a jungle rápido, consegue chegar para um counter gank, consegue também marcar sua presença no jogo. Então isso faz com que o Xin Zhao esteja num momento bom e no meta muito bom também, você pode se aproveitar bastante disso. Passando para os jogadores da rota da Dragon Lane, né, falando mais especificamente dos suportes, acho que assim, o meu primeiro destaque não poderia ser diferente da Senna. A Senna tem uma questão aqui um pouco mais particular que os outros, que ela costuma se dar melhor em elos mais altos e na mão de pessoas que masterizaram ela, tá? A cena que você vê na sua partida, talvez, sei lá, no prata, não é a mesma cena do mestre. Então, pode ser que você veja a diferença nisso aqui bem mais claro que os outros campeões. Mas a cena de longe é prioridade nos campeonatos, é pique Urban. Se você não picar ela, você vai banir. No High Elo, ela é uma escolha muito forte também, muito forte. E funciona no Esmeralda, no Platina, em qualquer elo que você tiver ela minimamente masterizada, você souber jogar de cena, ela encaixa muito bem. Ela é um campeão, às vezes, ali que faz o papel de 2 em 1. Se o seu atirador não está muito bem no jogo, né, se de repente ele não é da função, você consegue, além de proteger o seu time, você consegue também dar dano. E muito dano no mid late game ali. Então, partidas longas para a cena são incríveis, com certeza. Na minha lista, ela é o suporte mais destacado aqui dos três, tá? Seguindo esse bolo, a gente tem Jane e Lulu, e eu vou falar das duas um pouco junto, por quê? Elas acabaram crescendo no meta não por alguma mudança que elas tiveram, ou nos itens, alguma coisa que marcou, mas sim por a rotação dos campeões que estão aparecendo. Por exemplo, na selva, eu nem fiz essa menção honrosa, mas o Mastery está no momento muito próximo de ser um dos grandes junglers. Ele tem alguns problemas que eu não colocaria ele nessa lista 3 aqui. Principalmente nos elos mais altos, ele é mais difícil de rodar. Mas ele está no momento muito forte no meta. E tanto o Janna quanto o Lulu são muito boas contra eles. A gente tem muitos assassinos também que também estão fortes no meta. A gente tem Kha'Zix, que é um assassino fortíssimo. Tem o Xin Zhao, que não é um assassino, mas é aquele campeão de early game que gruda também um campeão. Todos esses campeões que estão aparecendo, eles são não fáceis de cauterar, mas eles são mais fáceis de lidar quando você tem uma Janna ou uma Lulu no time. A Janna tem um baita desengage, além de proteger também o seu atirador, de proteger os carries da comp. E a Lulu na mesma pegada. Ela não tem esse desengage todo, mas ela protege muito bem a comp toda. Ela tem um polimorfo, quebra muito a mecânica ali desses assassinos. Elas geralmente vão usar Exaust, que é uma coisa que faz muita diferença, você ter o exaustão, o feitiço. Então são campeões que cresceram no meta, elas foram mais habilitadas no meta por conta dos outros campeões que começaram a aparecer. Não que elas ficaram fortes, mas o surgimento desses outros campeões habilitou a Janna e a Lulu para um momento muito bom, então eu coloco ela facilmente nessa lista dos 3 melhores, tá? E também Janna e Lulu funcionam em qualquer elo. Passando aqui para a rota do Barão, a gente tem poucas mudanças nessa rota. Eu vou dizer assim, eu acho que de todas as rotas, junto com o Atirador, talvez tenha sido a que menos mudou, tá? A Irelia continua muito forte. A Irelia, assim, ainda para mim é um dos campeões mais quebrados do meta. E os outros campeões estão sendo nerfados, ela não. Os itens que ela usa também não estão sendo nerfados. Então ela está se aproveitando de tudo isso. Tá forte na rota do meio, tá forte na rota do Barão. Eu acho na rota do Barão um pouquinho melhor. Principalmente por conta das matchups, ela vai bem contra quase todas as matchups que a gente tem no top atualmente. E sem dúvida, se você tem a Irelia masterizada, pode dar até blind pick nela, pode pegar ela no escuro, sem ver outra composição, que muito provavelmente você vai se dar muito bem. Então, essa é uma das campeãs mais destacadas para mim dessa lista toda, tá? Não só da Rota do Barão. Seguindo com o Renekton, já tá forte há um tempo, não sofreu mudanças recentes. Eu acho que eu já coloco ele na lista também, já pelo menos umas 2, 3 vezes. E é um campeão muito forte para começo de jogo. Tem um mid game muito, muito bom ainda também. O late game cai um pouquinho, mas ainda assim ele consegue lidar. A otimização dele tá sem sofrer com essas mudanças recentes. É um campeão muito completinho pro Wild Rift no modelo atual. E nesse meta mais rápido, você gosta de ter um Renekton na comp. Principalmente se você tiver esses junglers que não tem controle de grupo. Kha'Zix, Lee Sin, Mastery. São junglers próprio Rengar, que não tem um controle de grupo muito forte, eles não chegam na lane stunando, não é um Gragas, não é um Jarvan que
que vai garantir o CC. Então você ter um top laner, né, um jogador da Rota do Barão, que tenha controle de grupo, ajuda muito. E o Renekton é um deles, o controle de grupo dele é facinho de usar e ele tem muito dano também. Por fim, a gente vai na Camille. A Camille até sofreu um nerf que talvez poderia tirar ela dessa lista aqui, mas ela continua num momento muito forte. Eu acho que os outros campeões da rota poderiam até rivalizar com ela, poderiam chegar num próximo a essa lista aqui. Eles ainda faltam alguma coisinha para eles serem mais fortes que a Camille. A Camille é um split push extremamente completo. Na teamfight ela junta para lutar muito bem, ela isola um alvo, a ultimate dela é muito boa, mesmo com esse tempo de recarga um pouquinho maior, né? Esse nerf que ela sofreu no último patch. Vai bem nas matchups contra os campeões que estão fortes no meta também, então eu ainda não tiraria ela dessa lista, mas eu daria uma menção honrosa aqui pro Jax, tá? O Jax ainda talvez não seja tier S, mas eu acho que ele cresceu muito de prioridade. Ele é um counter direto da Camille, direto. Então, se você vê uma Camille do outro lado, você pode picar o Jax, caso você saiba jogar. E é um campeão que cresceu muito aí com os buffs recentes. Eu acho que ele tá entrando num momento que é possível que nos próximos patches a gente veja ele nessa lista aqui. Tá? Então, deixar essa menção rosa pro Jax. E por fim, rota do meio. Rota que todo mundo quer saber, né? A gente tem o Ziggs, que eu não tenho muito como tirar ele dessa lista, porque ele, na minha opinião, quando você precisa de um mago no time, quando você precisa ali de um campeão que dê dano em área, o Ziggs ainda é a melhor opção. E não é nem questão que ele tá muito quebrado. Ele já até sofreu alguns nerfs recentes, e continua fortíssimo, mas você não tem outros magos passando a prioridade dele. Você tem a Orianna num meta onde ela não entra muito bem. Assim, ela é boa, na verdade, ela até entra, mas não tem esse impacto que um Ziggs tem. A Lux, nem de longe chega perto. De repente você pode trazer uma N, uma Serafine, mas nenhum deles ali tem tanto dano consistente como tem o Ziggs. Então, se você precisa de uma escolha para muito dano em área na rota do meio, o Ziggs continua sendo uma das melhores e eu acho difícil ele sair por enquanto. Vamos ver com a chegada do Brand, né? Lembrando que ele chega em setembro, pode ser que bastante coisa mude com isso aqui, pelo menos na rota do meio. Vamos ver como é que ele vai vir. Outro destaque que eu dou é pro Twisted Fate. O TF, ele tem... Assim, ele não estava fraco nos pets atuais, nos pets antigos, né? Mas nesse ele começou a ganhar muita prioridade, principalmente porque as pessoas acharam melhor a build dele, né? Encontraram uma build mais adequada para o TF e começaram a aproveitar desse meta mais rápido. O TF ele dá um ritmo para o jogo muito forte, porque nível 5 ele está em qualquer lugar do mapa. Qualquer lugar ele está ali para ajudar num gank. E isso é muito forte, porque ele não só aparece na rota de alguém, mas ele aparece com controle de grupo. Ele aparece com a carta amarela que, se você não tem um controle de grupo na sua rota, você tem a do TF. Se você já tem controle de grupo na rota, você tem mais o controle do TF. Então é praticamente 2 kills garantidas ali nessa brincadeira. Então, jogadores de TF que tem muita visão de mapa estão se aproveitando muito dele nesse meta. Mas se você é uma pessoa que não domina muito o mapa, costuma só ficar farmando, não olha tanto para o jogo, o TF acaba sendo uma escolha pouco aproveitável. Ele realmente faz esse papel de visão global. Você precisa estar sempre atento, olhando todas as rotas, o que está acontecendo, e toda vez que você tiver uma ultimate up, tentar encaixar uma play com isso. Se você não faz isso, não faz sentido você pegar o TF. Mas é uma das escolhas mais fortes para você que tem essa visão de jogo. E o terceiro da lista eu coloquei a Kali. Aqui eu dou quase um empate técnico entre ela e o Fizz. Eu acho que eles já estavam num momento muito próximo. O Fizz estava um pouquinho mais forte nos patches anteriores. Mas aí com os nerfs recentes ele ficou ali meio que empatado com a Kali. E atualmente eu tenho achado a Kali um pouco mais consistente. Principalmente por conta da não obrigação do time adversário fazer zônia contra ela. Quando você tem um Fizz do outro lado, ou você tem um Zed, meio que quase todo mundo do time adversário vai fazer zônia. Quase todo mundo. E isso diminui muito do impacto do Fizz, muito do impacto do Zed. A Kali não obriga os outros a fazerem isso, porque o zônia pode salvar de uma Kali, mas não é uma mecânica principal. Então uma Kali bem jogada ela pode ter muito mais impacto numa teamfight do que o Fizz. Que um zone ali pode quebrar ele. Mas é como eu disse, aqui é quase um empate técnico se você quiser colocar o Fizz nessa lista um pouquinho acima também, super normal. Mas eu acho que a Kali está no momento que ela se aproveita um pouco mais. Principalmente por ter campeões muito papéis no jogo.
Vendo essa lista toda, a gente não tem tanques aqui, né? Em nenhuma das rotas a gente tem tanques, campeões mais parrudos aparecendo. Então, isso pra cá é um presente, né? Na Teamfight ela gira de um lado pro outro e vai pegando várias kills. Então é isso. Essa foi a lista do 2.4a desse patch. Caso venham outros patches aí com mudança, a gente vai atualizando a lista também. Quero que você deixe nos comentários o que você acha, né? O que você achou desses campeões. Se você colocaria um, tiraria um. Como que tá a sua lista atualmente? Imagino que você tenha campeões diferentes também que você colocaria aqui. Então deixa nos comentários para eu saber. Se você gostou do vídeo, aquele like sempre bem-vindo. Se não gostou, dislike também, vou entender. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê em um próximo vídeo.